Fala, meu povo, tudo certo? Sejam bem-vindos à nossa live de número 2. Início da nossa live, eu já quero, de saída, deixar um esclarecimento. Porque assim, na primeira live, na nossa live número 1, que foi há 2 semanas atrás, eu falei para vocês que o funcionamento da nossa live seria uma vez por semana. Mas aconteceu que semana passada eu tive um problema técnico, que eu fiz toda a nossa live, tanto para o Instagram como aqui para o YouTube, e aí no final não transmitiu. E aí eu só fui ver isso no final da live, e aí já era tarde para regravar, e aí eu tentei fazer de novo na quarta-feira. Refiz toda a live, fiz toda a gravação novamente, e outra vez aconteceu de não fazer a transmissão pro YouTube. E aí eu acabei achando melhor postergar para essa semana que nós estamos começando agora. Então, só para avisar que a terça-feira passada acabou que eu não consegui fazer a nossa live, como eu tinha combinado com vocês, por problemas técnicos. Acontece, o pessoal ainda, a gente está começando aqui ainda no nosso canal, então alguma coisa a gente vai ajustando conforme o andar da carruagem. Mas só para avisar para vocês que a nossa live é realmente toda semana, toda terça-feira, às 7 às 8 horas da noite, pontualmente. Então, só para avisar para vocês o porquê que não aconteceu a nossa live de semana passada, por problemas técnicos. Então, assim, uh, nossa live número 2, o tema dela é como pintar carros fora de uma cabine de pintura. E aí, como sempre, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela e a gente vai conversando a respeito desse assunto no dia de hoje. Mas antes disso, vamos começar a dar alguns recados básicos de para quem não conhece, para quem está chegando agora, como é que vai funcionar as nossas lives. As nossas lives funcionam toda a terça-feira, pontualmente 8 horas da noite, assim como essa daqui. E normalmente, essas primeiras não, mas mais além, vai ser um chamado conteúdo perecível. O que significa isso? Esse conteúdo que vai ao ar na terça-feira, ele fica durante uma semana e depois, na próxima semana, quando entrar o novo conteúdo, esse conteúdo vai sair do ar. Então, algumas lives vão ficar, porque vai ser um assunto mais estratégico, e outras lives vão sair do ar. Então, fiquem atentos a isso. Outro detalhe muito importante é que aquele velho convite para vocês curtirem o nosso vídeo e seguirem o nosso canal e ativar as notificações. Por que todo mundo fala isso? Porque assim, cada vez que vocês fazem isso, o próprio algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e aí eles acabam entregando para mais pessoas e aí assim cada vez mais gente fica sabendo do nosso conteúdo e a gente vai propagando a nossa mensagem para cada vez mais pessoas. Então eu peço que vocês nos ajudem, sentem o dedo aí no joinha, no curtir e também sigam o nosso canal. Outro detalhe importante, os nossos conteúdos eles são previamente preparados, mas não significa que vocês não possam, de alguma forma, participar. Então, assim, se vocês têm alguma sugestão de algum conteúdo que vocês julgam necessário, julgam importante, que eu comecei a falar, que eu dei a pincelada e não falei mais, e que vocês gostariam de saber um pouco mais, que eu me aprofundasse um pouco mais sobre esse assunto, daqui a pouquinho deixa o comentário de vocês aqui no nosso chat, e aí numa dessas eu posso pegar um tema desses, explorar um pouco mais, fazer uma live só desse assunto, e daqui a pouquinho posso até convidar alguns de vocês para a gente trocar uma ideia, debater e falar um pouco sobre esse assunto que vocês estão sugerindo. Então, são lives colaborativas, não é simplesmente eu falando daqui e vocês ouvindo. Não, vocês podem participar no chat, inclusive eu convido a todo mundo para participar do chat, fiquem muito à vontade. E se quiserem deixar alguma dica, quiser falar alguma coisa, podem ficar bem à vontade. Outro detalhe muito importante. A galera que está aqui agora, eu recomendo, eu peço, eu aviso para que fique até o final da live. Aí você vai dizer, mas por quê? Eu te garanto que quem ficar até o final da live, eu vou ofertar uma surpresa que vai ser bem vantajosa para todos vocês. Então, no final vocês vão conseguir identificar e vão ver como que vai ser bastante vantajosa para vocês e no final vocês ainda vão me agradecer por eu ter pedido, para eu ter falado para vocês ficarem até o final. Me cobrem no final. Então assim, antes de nós começarmos, deixa eu me apresentar, né? Porque eu tô aqui falando e vocês não sabem quem é esse cara que tá falando aí. Daqui a pouquinho vocês ainda não me conhecem. Para quem
não me conhece, meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura automotiva e aqui nesse canal eu mostro algumas dicas e a gente fala um pouco sobre repintura e eu tenho uma empresa chamada Descomplicar. O que é a Descomplicar? Eu faço atendimentos de repintura totalmente delivery, que vem a ser um sistema de repintura na casa dos clientes ou no local de trabalho deles. Eu sei que não é delivery na concepção da palavra, mas é uma forma de facilitar o entendimento das pessoas que não sabem do que nós estamos falando. Então eu tenho uma empresa que eu presto serviços de reparos automotivos totalmente na casa dos clientes ou no serviço deles, ou seja, a minha empresa vai até os clientes e leva todo o material, todas as ferramentas, tudo para fazer um serviço que eu começo de manhã e entrego no final do dia. Então são pequenos reparos, piques, arranhados, coisas do dia a dia. E eu acabo pegando uma série de clientes que têm carros novos e que não parariam para fazer esse tipo de serviço em oficina, porque eles não podem ficar sem carros no dia a dia. Só quem já ficou sem carro por conta de oficina sabe o transtorno que é ficar 1, 2, 3, 4 dias sem carros por um motivo de uma pequena colisão, um raspado, um arranhado. Acaba que as pessoas vão deixando para depois e aí vai ficando, vai ficando, vai ficando. Com o atendimento delivery, eu vou até onde eles estão e eu acabo pegando serviços que jamais iriam parar em oficina. Jamais não, né? Eles até um dia iriam parar, mas vai saber quando. Então assim, eu acabo não disputando serviço com as oficinas, como a grande maioria das pessoas pensa que acontece. Certo? Então, depois de falar um pouquinho, vamos entrar um pouco no nosso assunto, que é como pintar carros sem cabine de pintura. E aí, como eu já falei para vocês, para quem ainda não viu a nossa primeira live, eu até deixo o convite, nossa live número 1, que foi 2 semanas atrás, ela foi sobre mitos e verdades sobre repintura automotiva. Então lá a gente conversou um pouco sobre algumas falácias que o pessoal acaba acham que conhecem, ou o pessoal mesmo das oficinas que sempre falaram, ou o pessoal que achou que era alguma coisa e que tem isso como verdade absoluta. E a gente falou um pouco sobre isso e tirou botou luz sobre algum assunto que daqui a pouquinho era meio obscuro, algumas coisas que o pessoal diz que é verdade, que na verdade não é. Então a gente falou um pouco sobre isso na nossa live de 2 semanas atrás. Se você não assistiu, até deixo o convite para dar uma olhadinha no nosso canal e procurar a nossa live número 1. Depois de tudo isso, vamos compartilhar a nossa tela e aí vocês vão acompanhando junto comigo o nosso assunto do dia de hoje. Então vamos lá. Nossa live número 2 fala sobre como pintar carros fora de uma cabine de pintura, sem uma cabine de pintura. Então, para nós começarmos, eu vou ler para vocês uma definição do que é uma cabine de pintura. Porque assim, muita gente acha que sabe, como eu já falei para vocês, tem muita gente que tem algumas verdades, né, como absolutas e às vezes não é bem assim. Então, vou ler para vocês uma definição do que é uma cabine de pintura. Vamos começar com um conceito do que é uma cabine de pintura. Então, vamos lá. Uma cabine de pintura, ela é um espaço de trabalho fechado e controlado, que é usado para pulverizar tintas e outros tipos de materiais. As cabines de pintura são normalmente equipadas com sistema de ventilação / exaustão que removem a névoa de tinta e solventes em suspensão. E também tem sistemas de ventilação. Então, isso é uma cabine de pintura na concepção técnica do que realmente é. Então, traduzindo em miúdos, uma cabine de pintura é um local fechado e imaculado, que são então pessoas autorizadas, e que ela tem um ar direcionado e tem um controle de temperatura. E, como eu já falei para vocês, entram somente pessoas autorizadas. Mas tem muitas oficinas que têm realmente uma cabine de pintura e outras não. A maioria das oficinas, e aí vocês vão se perguntar como é que eu sei disso? Para quem não sabe, eu sou técnico em repintura e eu fiquei anos e anos na minha carreira visitando oficinas, dando consultorias, dando treinamentos, capacitando a equipe de várias oficinas aqui na região sul do Brasil
Então, eu conheço oficinas por dentro, por fora, a parte de serviço, a parte administrativa. Então, eu conheço todas as partes da engrenagem de oficinas. E não só aqui no Sul, também no Brasil inteiro, porque oficina, na real, se a gente for botar em miúdos, o funcionamento é meio que similar. Então, assim, como é que normalmente uma cabine de pintura é usada dentro das oficinas? Até as que têm uma cabine estruturada como realmente tem que ser. Então, a maioria das oficinas, elas usam simplesmente o sistema de exaustão, que é tirar essa poeira de tinta que fica, de tinta e verniz que fica no ar, e levar, filtrar, obviamente, e levar para outro local, no caso, para a atmosfera já filtrado. Só que assim, a maioria das oficinas, como eu já falei para vocês, elas não fazem a manutenção da forma como tem que ser. O que eu quero dizer com isso? Que elas não param para fazer a manutenção como tem que ser feita. Dependendo do ritmo da oficina, eles vão parar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 1 mês e meio, por aí, para fazer a substituição dos filtros, dos plásticos que colocam em volta para fazer, para ficar 100% limpa. Então, por quê? Porque às vezes o ritmo de serviço dentro da cabine de pintura, ele é muito rápido, ele é muito frenético no dia a dia. E para fazer uma manutenção dessas, muitas vezes precisa de um turno, um dia inteiro, dependendo de quantas pessoas vão fazer esse tipo de manutenção. Porque para desmontar toda uma cabine, para tirar filtro de cima, filtro de baixo, precisa de 3, 4 pessoas e demora, no mínimo, como eu falei para vocês, um turno de trabalho. Então, muitas oficinas acabam deixando para depois também e vão postergando, e esses filtros vão ficando saturados. Então, nem sempre a cabine de pintura está sendo usada literalmente como ela tem que ser, porque com esses filtros um pouco mais sujos, um pouco mais saturados, eles não fazem a mesma circulação de ar como tem que ser feita. Então, como eu falei para vocês, por problema de pouca manutenção, porque demora um pouco para fazer e demanda que, dependendo da estrutura que a oficina tenha, se ela tiver 3, 4 pessoas na linha de produção, na preparação, na pintura e tal, daqui a pouquinho precisa parar no mínimo a metade da equipe para fazer a manutenção dessa cabine. Então, por isso que acaba ela ficando um pouco de lado a manutenção durante um certo período. E outro problema que muitas dessas oficinas têm é que eles não usam o sistema de aquecimento como tem que ser feito. Lembra que eu falei para vocês que uma cabine de pintura, no conceito, ela é com ar direcionado e sistema de aquecimento. Só que esse sistema de aquecimento, ele tem um certo problema, que é o qual ele demanda custo para a oficina. Porque a maioria dessas cabines de pintura, que elas têm esse sistema de aquecimento, ou é a diesel, ou é a gás, ou é algum sistema de combustão que é muito caro para ficar ligando toda hora em todo o carro. Mas aí vocês vão ficar pensando, dependendo da região que você mora, se você mora mais para o norte do Brasil, mais para o nordeste brasileiro, mais para a região para a parte superior no Brasil, lá para a região mais equatorial, daqui a pouco um sistema de aquecimento pode não ser tão eficaz e tão útil como é aqui pra gente. No caso, eu tô aqui em Porto Alegre, eu tô bem no sul do Brasil. No verão não é tão necessário, mas na época do inverno, o nosso inverno, além de ser muito frio, como vocês todos já conhecem, ele é muito úmido. Então, para pintar carro fora de uma cabine de pintura, fica um pouco mais complicado, demanda um pouquinho mais de trabalho. E aí, esse sistema de aquecimento, ele se torna bastante importante. E aí, muitas oficinas, mesmo tendo esse sistema dentro da sua cabine de pintura, eles acabam não usando porque gera um custo para a oficina. E aí, tem um terceiro caso de cabine de pintura, que é a cabine caseira, que é o quê? São oficinas um pouco menores, que eles não chegam a ter uma cabine de pintura. Como eu falei para vocês, com ar direcionado e sistema de aquecimento. Eles têm o quê? Uma sala com exaustor. Tá, Samir, mas e qual é a diferença de uma cabine de pintura de uma sala com exaustão? Uma cabine de pintura, ela tem esse ar direcionado e ela é inteira. Então vamos supor assim, é uma sala fechada,
que em toda ela o sistema de ar ele sobe e desce. Então ele faz correntes de cima para baixo, que faz com que na época, do momento que a gente aplique a tinta ou verniz e gere aquele spray de aquela névoa de spray, automaticamente ele seja puxado uniformemente para o filtro de baixo. Quando a gente tem uma sala com exaustão, uma sala com exaustor, o que acontece? Toda essa névoa ela é puxada para o local onde está esse exaustor, geralmente para o fundo dessa cabine caseira. E quando a gente puxa para o fundo, algumas cabines, alguns locais têm um filtro, tem alguma coisa assim que acaba dando uma filtrada, uma limpada, uma descontaminada nesse ar que está saindo do ponto A para o ponto B, que é simplesmente o que o exaustor faz. Ele tira o ar que está contaminado de uma sala e joga normalmente para a rua. Então, algumas oficinas, como eu falei para vocês, que usam esse sistema simplesmente de exaustão, algumas têm um filtro para dar uma pré-filtrada antes de jogar na atmosfera, mas algumas simplesmente tiram esse ar contaminado e jogam para a atmosfera como se nada tivesse acontecido. E também tem outras oficinas que simplesmente pintam carro junto com outros carros. E aí mais é oficina, aquelas oficinas menores, aquelas oficinas mais de que o pessoal chama de fundo de quintal, que tem ali uma estrutura enxuta para 3, 4, 5 carros, elas não conseguem ter um local propício somente para pintura. Eles não conseguem construir uma cabine de pintura, pelo menos no começo. Então, muitas delas acabam tendo simplesmente eles pintam num local, deixam um cantinho, mas é numa grande sala, num grande galpão, junto com todos os outros carros. E todas essas oficinas, eu tenho praticamente certeza que eles vendem o conceito para vocês que estão assistindo agora, que para pintar carros precisa ter uma cabine. E aí, eu mostrei para vocês que até mesmo as oficinas que têm cabine de pintura acabam não usando da forma como tem que ser. Outras oficinas não têm, eles simplesmente têm uma sala com exaustor, e outras também nem isso tem, simplesmente pintam carro junto com outros carros sem nenhum tipo de cuidado. Mas eles vão se perguntar, tá, mas e por que então que eles falam que para pintar carros a gente precisa ter uma cabine de pintura? Porque assim, sempre foi dito, isso é uma coisa que eu falei para vocês no vídeo passado, que sempre foi divulgado, principalmente pela galera de oficina, que não tem outra possibilidade de pintar carros sem ser dentro de oficina. Isso faz com que o mercado se blinde e faz com que as pessoas simplesmente associem. Bati o carro, preciso de uma oficina. Então acaba virando um círculo vicioso. Então, desde que eu comecei a trabalhar nesse sistema delivery que eu falei para vocês, que eu já estou há 8 anos já nesse mercado, e eu tenho clientes diariamente, e a maioria desses clientes, o mais difícil é fazer com que eles descubram esse tipo de serviço. Porque sempre foi dito que para pintar carro precisa de uma cabine, precisa de ter uma estrutura, se não pintar dentro de uma cabine não vai ficar bom, porque uma vez eu ouvi falar de tal coisa, e isso sempre foi plantado na gente. E aí eu estou aqui hoje para mostrar para vocês que existem outras formas de pintar carros sem ter uma cabine de pintura, sem precisar de toda aquela estrutura de oficina, e que isso não vai interferir no resultado final do serviço, desde que, obviamente, né, a gente tenha certos cuidados na hora de fazer esse tipo de serviço. Sempre deixando claro, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, nada é verdade absoluta, tá? Então, se você tem alguma coisa para falar, se você discorda de alguma coisa que eu vou falar, se você acha que o que eu estou falando não é bem assim, do jeito que eu estou falando, você quer falar, quer divergir até mesmo, fique totalmente à vontade. Pode usar o chat, se quiser conversar comigo mais diretamente, pode mandar um direct no Instagram, sem problema nenhum, mas desde que, como sempre, de uma forma respeitosa. Todo mundo que vier falando comigo de uma forma respeitosa, mesmo que discorde do que eu estou falando, eu vou trocar ideia, nós vamos conversar, eu vou expor o meu ponto de vista, você vai expor o seu ponto de vista, e a gente vai conversar de uma forma civilizada. Agora, aqueles que veem, porque isso, aquilo, aquele outro, simplesmente um botãozinho de bloqueio e acaba com o assunto. Quem quer simplesmente impor a sua verdade, acaba perdendo os argumentos. Então, se você não concorda com alguma coisa,
fique bem à vontade para expor a sua opinião, só que, desde que, de uma forma respeitosa, certo? Todas as opiniões aqui são muito e muito bem-vindas. Então, vamos continuar o nosso conteúdo, né? Então, assim, agora nós vamos falar um pouco de como que a gente vai fazer esse processo de pintura de carros fora de uma cabine de pintura. Então, assim, Então, assim, o que que a gente vai... Tá, você na tela, perfeito. Como é que a gente vai reproduzir esse ambiente que tem dentro de oficina, como é que a gente consegue reproduzir ele fora das oficinas. Então, assim, se a gente for fazer qualquer tipo de serviço fora de uma cabine de pintura, fora de uma oficina, a gente vai encontrar 3 cenários. Ou a gente vai encontrar uma casa ou um local que tenha uma garagem fechada, ou a gente vai encontrar um local que tenha uma garagem aberta. Quando eu digo garagem aberta, é simplesmente um local coberto com telhado, uma estrutura para cobrir o carro, mas os lados abertos. Ou a gente não vai encontrar nenhuma dessas duas alternativas e vai ter simplesmente um pátio aberto. Então, são os 3 cenários que eu me deparo todos os dias no meu serviço de repintura totalmente delivery. Então, assim, a gente tendo esses 3 cenários, vamos falar um pouquinho de cada um deles e a gente vai conseguir falar e esclarecer alguns pontos. Então, assim, alguns locais, tipo uma garagem fechada, alguma coisa mais... pensa comigo. Se você mora em casa ou sabe como é que funciona uma garagem. Normalmente, uma garagem fechada, tanto em cima quanto dos lados, com portão e tudo, ela muitas vezes ela é até mais limpa do que muita oficina. Por quê? Porque a oficina tem muitos contaminantes. Que são esses contaminantes? Quem conhece a oficina, principalmente a parte de repintura, sabe que a parte de preparação é muito pó. É pó de massa, é pó de primer. Então, ela é um local muito contaminado. Então, muitas vezes, dependendo de como é essa garagem do cliente, eu consigo fazer um serviço de qualidade porque não tem nada desses contaminantes. E aí eu consigo ter um serviço de qualidade sem ter muitos problemas. Então, assim, o que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar um local fechado, que a gente vai fazer uma limpeza básica para não ter problemas e conseguir fazer um serviço de qualidade para o cliente. Mas e qual seria essa limpeza básica? Uma vassoura no chão para tirar o excesso de sujeira e, como vocês vão ver durante a nossa aula de hoje, um pano úmido. Mas, Samir, para que nós vamos precisar de um pano úmido? Vocês vão ver durante a nossa aula que eu vou falar bastante sobre isso. Mas assim, para nós começarmos a falar sobre o pano. Cada processo que eu faço, ou que eu recomendo que vocês façam, para pintar um carro sem ter uma cabine de pintura, é importante que a gente tire o excesso de sujeira a cada etapa. O que isso quer dizer? Lixou a massa, passa um pano úmido tanto na peça que a gente fez o lixamento, quanto no restante do carro. Por quê? Porque esse pozinho que é gerado tanto no lixamento da massa, do primer, ele pode vir se voltar contra nós mais adiante. Vou falar sobre isso também. Mas é importante que a gente mantenha sempre o nosso ambiente de trabalho limpo. Isso mesmo, se tiver uma cabine de pintura, a gente evita fazer lixamentos dentro da cabine de pintura. Então, quando a gente não está dentro da cabine de pintura, a gente tem que tentar reproduzir esse ambiente o mais fidedigno possível. Significa o quê? Ter o local de trabalho sempre limpo e organizado. Então, com uma vassoura e um pano úmido, a gente consegue manter esse ambiente de uma garagem fechada, uma similaridade bem boa que a gente consiga fazer esse tipo de serviço sem problema nenhum. Outro local que a gente vai encontrar, ou na casa do cliente, ou em qualquer outro lugar que não seja uma cabine de pintura, que não seja uma oficina, é uma garagem aberta. E nessa garagem aberta, a gente vai ter que ter um cuidado a mais do que se a gente encontrar uma garagem totalmente fechada. Que é a gente vai ter que ter um cuidado a mais com o vento. Aí vocês vão ficar pensando, sim, por causa de sujeira, por conta de contaminação, por conta disso. Não. Isso também, mas isso não é o principal problema que o vento traz. O principal problema que o vento traz é a questão do isolamento. Eu sempre indico, e nos meus vídeos no Instagram,
Eu até convido para quem não conhece o nosso trabalho, tá? Vou colocar aqui nossas redes sociais para que vocês acabem nos seguindo, nos acompanhando no nosso trabalho da Descomplicar. E lá nas nossas redes sociais eu coloco Reels, eu coloco vídeos, eu coloco uma série de coisas dos serviços que eu estou fazendo, inclusive nos stories. A cada etapa que eu faço de serviço, eu coloco nos stories lá para a galera ir acompanhando. Então, se caso, porventura, você ainda não segue o nosso Instagram, principalmente, fica aqui tanto o Instagram quanto aqui o nosso canal do YouTube para que vocês sigam e acompanhem o nosso trabalho. Então, retomando. A questão do vento, o isolamento, eu sempre recomendo a gente fazer de duas situações. Ou papel de isolamento, papel pardo, que é aquele papel marrom que a gente faz isolamento dos carros, ou o que muita gente usa, que são aqueles filmes plásticos. O que é o filme plástico? É um plástico transparente, muito fino, que muita gente acaba isolando o carro com ele. Eu não gosto de isolar muito com ele, mas a questão simplesmente de gosto. Eu uso ele para outra finalidade, que é isolar o restante do carro, mas aí eu vou falar mais adiante também. Mas tem muita gente que acaba isolando o carro simplesmente com esse filme plástico. E se a gente estiver fazendo num local aberto e vier um vento, para trabalhar com esse plástico, ele é muito fino, ele é muito maleável. Então, com vento se torna um pouco mais difícil. E o papel de isolamento da mesma forma. A gente está com um carro isoladinho, vem o vento, dependendo da rajada de vento que vem, vira o papel de isolamento e daqui a pouquinho, se a gente estiver aplicando tinta e verniz, gruda tudo, vira uma bagunça. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão do vento. Então o posicionamento do carro daqui a pouquinho pode ser importante. E também, como sempre, como eu falei para vocês, a questão da limpeza. Então, sempre uma vassoura e um pano úmido. Se não quiser usar uma vassoura, quiser usar um aspirador de pó, melhor ainda, porque aí o aspirador ele tira de todos os cantinhos que daqui a pouquinho a gente não está nem enxergando. Mas, como eu já falei para vocês, a limpeza do ambiente é muito importante, porque esses pozinhos, esses contaminantes, daqui a pouquinho podem voltar contra nós durante o nosso processo de pintura. Então, a gente falou um pouco sobre garagem fechada e um pouco sobre garagem aberta. Mas também tem uma outra situação que a gente consegue pintar carros, que é num pátio aberto. Inclusive, lá no Instagram, tenho vários e vários carros que eu mostro que eu faço serviço pintando em locais abertos, em pátios no cliente, que eu faço serviço sem problema nenhum, sem ter cobertura, sem ter nada. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, são as preposições, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque senão acaba dando problema. Um dos cuidados que a gente precisa ter é com o vento, que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu tomar um golinho d'água. Então, cuidado com o vento, que eu acabei de falar para vocês. Outro cuidado muito importante que a gente tem que ter é evitar de pintar um carro ao sol. Uma gota de água aqui na cara. Evitar de pintar um carro direto no sol. O que isso significa? Quando a gente está pintando o carro, principalmente na hora da aplicação de tinta e verniz, se a gente estiver num local aberto, a gente tem que cuidar se a peça não está diretamente no sol. Por quê? Daqui a pouquinho alguém vai ficar pensando, tá, mas tu mesmo não falou que precisava, numa cabine de pintura, esquenta? É um local que tem aquecimento? Sim, mas ele tem um leve aquecimento, que é simplesmente para ajudar a secar os produtos e também para ajudar a ancorar mais rápido na peça. Só que pensa comigo, se a gente está pintando um carro num local aberto e a gente está com essa peça exposta direto ao sol, dependendo se a gente está numa época amena do ano, não faz diferença. Agora pensa comigo, a gente está pintando o carro num sol de 30 graus, 35 graus, que no verão é normal em qualquer região do Brasil. Essa peça está muito quente. A gente vai aplicar tinta poliéster, basicamente não vai acontecer nada, porque ela simplesmente vai secar rápido. Mas quando a gente vai aplicar o verniz, que é um produto catalisado, ou seja, ele tem um aceleradorzinho, né? O catalisador nada mais é do que um produto que a gente coloca dentro do verniz para auxiliar e fazer com que ele seque rápido. Então, todo o verniz
verniz PU, verniz de alta qualidade, ele tem um catalisador, ele é usado um catalisador. Então, se a gente aplica esse verniz catalisado numa peça muito, mas muito quente mesmo, acontece um processo de fritura. Ele entra em processo de catálise muito rápido. Então, acaba que ele acaba fritando e ele fica com um aspecto esbranquiçado. Ele fica com um aspecto feio. E aí é um chamado fervido, que aquilo ali a gente não consegue tirar mais de jeito nenhum. A gente pode lixar, a gente pode polir, a gente pode dançar o que for na volta dele, que nada vai fazer com que fique bonito como tem que ser. Ele fica com um aspecto feio e com o tempo ele não vai dar a proteção que precisa, porque ele já fica com aquele aspecto envelhecido, como a gente vê em vários carros que tem aquele esbranquiçado na peça. Então a gente tem que cuidar muito para pintar um carro ao sol. Tem como pintar carro no sol? Tem, mas vamos virar o carro para que essa peça que a gente for fazer a pintura não esteja diretamente virada para o sol, ou seja, ela não vai estar sob um calor muito, muito, muito extremo. Então, dá para fazer dessa forma. E a gente tem que cuidar sempre possíveis contaminantes na volta. O que isso significa? Como eu falei para vocês, a gente vai limpar o ambiente que a gente for trabalhar e evitar de, daqui a pouquinho, juntar um montinho de lixo num canto. Ah, vou só juntar aqui e deixar num cantinho. Se veio um vento, leva tudo, acabou com o serviço de vocês. Então, ambiente sempre limpo e sempre cuidando com possíveis contaminantes que vão estar na volta. E como eu sempre falei para vocês, aquele nosso velho amigo, pano e a vassoura. Ou se não quiser a vassoura, a gente pode usar um aspirador de pó sem problema nenhum. Então, depois que eu falei para vocês, alguns locais que a gente consegue pintar fora de uma cabine de pintura, que são a garagem fechada, uma garagem aberta e também um pátio de um cliente na casa dele, ou no serviço, no estacionamento, onde for. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as ferramentas que a gente precisa para fazer, as ferramentas básicas, né? Que a gente precisa, porque no dia a dia, no Instagram, eu recebo muita pergunta. Samir, que ferramenta tu usa? Que pistola tu usa? Que não sei o quê? Como é que eu faço? Eu quero começar e eu não tenho ideia que ferramentas básicas que eu vou precisar. Então, aqui, agora, eu vou mostrar para vocês, vou conversar com vocês a respeito de algumas ferramentas ferramentas básicas que a gente vai precisar para fazer um serviço de repintura fora de uma cabine de pintura ou até mesmo fora de uma oficina. Então, a primeira delas é um compressor. No vídeo de semana passada que eu falei para vocês, nesse vídeo eu falo a respeito dos mitos e verdades sobre repintura automotiva e um deles é que para pintar carros, e com qualidade obviamente, a gente precisaria de um compressor daqueles industriais, daqueles gigantescos de oficina. Isso é um mito e eu provei isso todos os dias, já faz 8 anos, que nos últimos 6 anos eu trabalhava com um compressor de 24 litros, ou seja, aquele compressor pequeno, eu usava ele para fazer durante 6 anos os meus serviços. Eu fiz serviço pequeno, eu fiz serviço grande, eu fiz serviço geral. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, principalmente se a gente for pintar uma geral, porque tem que esperar ele encher, te aplica em 2, 3 peças, enche de novo, aplica mais 2, 3 peças, enche de novo. Então, ele demanda um pouco mais de paciência? Sim, mas se a gente vai fazer um serviço rápido, um serviço de uma peça, 2 peças, de um arranhado, de um pique, de uma coisinha assim, ele nos atende tranquilamente esse compressor de 24 litros. Atualmente, o compressor que eu uso é um compressor de 50 litros, que ele é o dobro da capacidade de armazenamento, mas a pressão que ele me dá é a mesma de um compressor de 24 litros, ou seja, ele atende tranquilamente. E eu também pinto serviço grande, serviço pequeno, serviço de pintura geral, sem tanto problema de falta de ar. Mas aí eu tenho certeza que alguém vai dizer, tá, mas e aí esses compressores eles não funcionam para uma Rokit? Para quem não sabe, uma Rokit é uma lixadeira rotorbital que funciona com, a maioria das oficinas usam com ar pressurizado, com ar comprimido. Então liga na rede de ar e sai fazendo o serviço.
Mas, hoje em dia, existem, graças a Deus, existem essas mesmas ferramentas elétricas. E a gente consegue usar essas ferramentas de uma forma que a gente consegue usar numa rede doméstica e ela tem a mesma capacidade de torque, de serviço de uma rota orbital se fosse usado na rede na rede de ar. Vai vir alguém que vai dizer, mas não presta, porque não é a mesma coisa. Mentira! Porque elas funcionam da mesma forma, elas têm regulagem de velocidade, elas são menos barulhentas, elas fazem a captação de pó igual às outras, e elas são tão potentes quanto, ou até mais, que muitas roquete pneumáticas que eu já vi no dia a dia. Então, ela funciona super bem para fazer esse tipo de serviço. Então, um compressor é o mínimo que a gente vai precisar. Depois do compressor, a gente vai precisar do quê? De mangueiras. Óbvio, né? É meio óbvio, mas tem que ser dito, porque às vezes o óbvio tem que ser dito. Então, mangueiras. Se a gente tiver 5 metros de mangueira, já dá para ter uma certa autonomia. O ideal mesmo é, no mínimo, 10 metros. 7, 9, 10 metros. Por quê? Porque daqui a pouquinho a gente está fazendo um serviço que a gente está fazendo um para-choque dianteiro, um para-choque traseiro, então a gente precisa ter uma certa autonomia de deslocamento com a mangueira. Então a gente precisa ter uma certa mobilidade na volta do carro. Então, daqui a pouquinho precisa dar a volta no carro, daqui a pouquinho tem para não ficar vai e volta e vai de novo. Então, tendo um pouquinho mais de mangueira, a gente só puxa e segue a vida. Mas com 5 metros você já consegue trabalhar tranquilamente. Fora isso, a gente vai precisar de algumas pistolas. Eu atualmente tenho 3 pistolas. Uma eu uso simplesmente só para primer, outra só para tinta poliéster e outra somente para o verniz. Quando eu comecei, eu tinha só uma. Essa pistola eu usava para primer, usava para tinta e usava para verniz. Dava um trabalho desgraçado. Por quê? Cada vez que eu mudava de um produto para o outro, eu tinha que desmontar toda a pistola, fazer toda a manutenção dela perfeita para que não contaminasse a próxima etapa. Já imaginou? Está aplicando um primer não, aplicando um verniz, sai um pouquinho de primer que a gente não limpou direito a pistola, acabou com todo o serviço. Então, com uma pistola, dá para fazer? Dá para fazer, mas vai te gerar um pouco mais de trabalho para manutenção. 2 pistolas já fica um pouco mais tranquilo. Daqui a pouquinho usa uma para primer e tinta e a outra só para verniz, tranquilo. Se tiver 3, perfeito. Tem gente que gosta de ter mais pistolas ainda. Então daqui a pouquinho uma só para tinta lisa, outra só para metálica, outra só para perolizado, outra só para carro prata, outra só para carro vermelho, outra só para carro preto, outra só para... Então, isso vai depender do gosto de cada um. Mas eu digo assim, com 2 a 3 pistolas a gente consegue fazer qualquer tipo de serviço sem maiores problemas. Opa! Aqui. Sem maiores problemas. Mexi um pouquinho aqui baguncei a tela. Pronto. Sem maiores problemas. Então, a gente vai precisar de um compressor, mangueiras e pistola. Fora isso, a gente vai precisar de alguns tacos. Quando eu falo tacos, são aqueles tacos, um taco grande, para meia folha de lixa, para a gente usar para fazer a nivelação, principalmente de massa e primer. A gente vai precisar de uns tacos menores para 1/4 de lixa, que aí são aqueles tacos de borracha que a gente usa mais para um cantinho, para uma massinha pequena, um primer pequenininho. A gente consegue usar e ter uma autonomia um pouco melhor para chegar nos cantinhos com um pouco mais de detalhe. E um outro taco que a gente vai precisar é aqueles tacos de espuma, aqueles tacos mais flexíveis, que o pessoal em oficina conhece mais como chinelinhos, né? Que eles servem para quê? Para a gente fazer uma finalização de verniz, para fazer nivelar uma granulação de verniz, ou simplesmente quebrar brilho de uma peça com uma lixa 800 para fazer um alongamento, ou daqui a pouquinho para um refino na hora da preparação, que vai usar uma lixa 600, 800, a gente usa mais com esses tacos de espuma, que são mais flexíveis e também a gente consegue ter um acabamento mais visualmente mais tranquilo para ter um controle melhor do serviço. Então a gente vai precisar também desses 3 tacos para conseguir começar a fazer um serviço de repintura fora de uma cabine de pintura sem ter uma oficina. Fora isso, a gente vai precisar papel de isolamento, que eu já comentei com vocês, que é importantíssimo para a gente conseguir cuidar do carro do cliente, né? Porque não adianta a gente fazer todo um trabalho bonitão e aí quando a gente vai tirar o isolamento furou e a gente contaminou a peça de baixo, acabou com todo o serviço.
Outro detalhe importante, aqui, quando eu falo papel de isolamento, pode ser papel de isolamento ou pode ser também aquele filme plástico que eu já falei para vocês. Tem gente, isso eu vejo muito, e isso era uma briga que eu tinha muito grande na minha época de oficina, que usa jornal. Eu sou totalmente contra o uso de jornal por dois motivos. Primeiro deles, o jornal ele absorve o produto. Então a gente vai aplicar principalmente verniz e a gente aplica de 2 a 3 demão. Então daqui a pouquinho esse verniz pode ser absorvido pelo jornal e aí vazar para a peça de baixo, grudar e aí vira uma bagunça. E o segundo motivo é que esteticamente ele fica feio. Ah, mas isso é frescura. Eu faço no meu dia a dia serviços de reparo a domicílio, na casa dos clientes. O que isso significa? Muitas vezes o cliente está vendo o que eu estou fazendo. E o cliente vendo o que eu estou fazendo, se eu estiver isolando com jornal, isso não passa uma credibilidade de profissionalismo. O cliente vai pensar, mas o cara usa jornal. Isso não parece profissional. Então a gente tem que, mais do que ser profissional, a gente tem que parecer ser profissional. E muitas vezes, cansei de chegar em oficina, inclusive oficina grande, um espaço, com estrutura, com ferramentas bacanas, com carros bacanas dentro dela, e chegava lá o cara isolando o carro com jornal. Isso para mim, que sou do meio, já passava uma falta de profissionalismo, já não passava credibilidade. Imagina para o cliente, que daqui a pouquinho vai ver alguma coisa, ou ele está passando no meio da oficina, porque algumas oficinas o dono, o gerente, o orçamentista, gosta de pegar o cliente e fazer um tour para conhecer a oficina, aquela coisa, e aí passa o cliente, está vendo um carro todo isolado com jornal. Fica feio. Então eu digo assim, que é muito importante que a gente use papel de isolamento ou o filme plástico, que ele, além de não absorver o produto, ele passa um profissionalismo muito melhor para o cliente de vocês. Então, além de a gente ter como ferramentas um compressor, mangueiras, pistolas, tacos, papel de isolamento, que eu uso como ferramenta, não como material, é importante que a gente tenha uma capa para o restante do carro. O que eu quero dizer com isso? Quem é de oficina sabe, e quem não é de oficina deveria saber, que alguns locais isolam simplesmente a peça que vai ser pintada. Como assim? A gente vai fazer simplesmente o paralama do carro. O pessoal isola com papel de isolamento ou paralama, e o certo é o restante do carro colocar ou uma capa plástica ou um pano mais grosso que não vai deixar enfumaçar o carro e vai proteger o carro de qualquer sujeira que venha a cair no veículo. Isso, além de passar profissionalismo, além de passar a impressão que a gente está cuidando do carro do cliente, ele evita contaminação de produtos que a gente mesmo está usando. Ou primer, tinta não, porque tinta poliéster acaba não grudando muito no carro. Mas quem usa tinta PU pode ter esse problema. E principalmente verniz. Verniz, a maioria dos vernizes que o pessoal usa em oficina, ele é um verniz de secagem não muito rápida. Então, esse verniz, dependendo da quantidade que a gente usa, ele forma uma névoa que, dependendo de onde a gente estiver, ele pode contaminar um carro que esteja relativamente perto. Então, imagina o próprio carro que a gente está fazendo. Então, a gente tem que ter uma capa para cuidar o restante do carro. E outra ferramenta que é muito, mas muito importante mesmo, é uma politriz. Para quê? Para a gente finalizar e fazer o polimento do carro depois que a gente fizer todo o processo. Ah, mas então quer dizer que todos os carros têm que polir? Todos eu vou estar sendo generalista, mas vou botar ali 90%. Porque por mais que a gente tenha uma estrutura bonita, por mais que a gente tenha pistola bacana, por mais que a gente tenha um bom braço para pintar, às vezes cai uma coisinha, um pelinho, alguma coisinha em cima da pintura que a gente acabou de fazer. Então a gente vai precisar polir esse carro ou mesmo para fazer o nivelamento desse verniz, deixar ele igual a granulação do carro. Então a gente precisa da politriz para retomar, para reativar o brilho desse carro depois que a gente faz um lixamento com lixa 1500, 2000, 3000, 5000, whatever. Então a gente vai precisar dessa politriz. Sem politriz dá para abrir brilho?
Dá. A gente já vi muita oficina os caras polir carro no braço. Antigamente, quando não existia politriz, o pessoal fazia no braço. Dá um trabalho desgraçado. Dá, mas dá para fazer. Então, mas eu digo que uma politriz é importante para a gente ter uma qualidade bacana e a gente conseguir entregar um trabalho bacana para os clientes. Então, quer dizer que simplesmente são só essas ferramentas? Não. Eu estou mostrando para vocês, eu estou passando para vocês algumas ferramentas básicas. Com certeza, dependendo do serviço que vocês forem fazer, vai precisar de outros tipos de ferramentas. Eu, hoje em dia, eu tenho repuxadeira elétrica, eu tenho varetas para desamassar sem precisar desmontar muito o carro, eu tenho soprador térmico para, dependendo da situação, preciso esquentar um pouquinho a peça, eu tenho furadeira porque daqui a pouquinho a gente vai precisar de ter um acesso diferente no carro. Então, eu tenho uma série de ferramentas que eu fui agregando conforme a necessidade do serviço que eu ia fazer. Mas no começo, que eu começava com pequenos arranhados, piquezinhos ou um pequeno amassadinho, com essas ferramentas já conseguia fazer alguns serviços e já começar a ganhar dinheiro, mesmo não tendo toda aquela estrutura de oficina. Certo? Depois disso, nós vamos falar sobre alguns possíveis problemas que a gente pode vir a ter quando a gente vai pintar carro fora de uma cabine de pintura, porque nem tudo são flores, né? A gente fala que dá para fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser muito realista que tem chance de dar problema, como em qualquer situação que a gente está trabalhando com repintura automotiva. Então, assim, dentro de uma cabine de pintura, a gente já tem que ter uma série de cuidados. Fora dela, a gente tem que aumentar esses cuidados para que a gente consiga ter um serviço profissional. Então, eu vou listar para vocês alguns problemas que podem vir a acontecer e os cuidados que a gente precisa ter para evitar e ter um serviço de qualidade. Presta atenção no que eu vou falar. Então, vamos lá. Primeiro problema. Então, assim, a gente pode ter um problema com sujeiras, a gente pode ter problema com terra, a gente pode ter problema com pelo de cachorro, como eu falei para vocês, que o meu serviço eu faço na casa dos clientes, então muitas vezes no pátio dos clientes tem cachorro, então a gente tem que cuidar disso. Pode ter problema com inseto, a gente pode ter problema com cheiro para os vizinhos por perto e a gente pode ter problema com carros estacionados próximo da região onde a gente vai fazer esse tipo de serviço. Sempre lembrando, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu passo no meu dia a dia, porque eu faço atendimento delivery, que é um sistema de repintura totalmente na casa dos clientes. E se você gosta desse tipo de assunto ou gostaria de trabalhar assim como eu, porque assim, eu falo diariamente nos meus vídeos que se eu soubesse dessa modalidade de atendimento que eu atendo hoje em dia, eu já tinha largado a oficina há muito e muito tempo. Mas aí tu vai dizer, mas por quê? Porque hoje em dia eu ganho dinheiro como eu nunca pensei em ganhar dentro de oficina. Sem precisar ter estrutura, sem precisar ter pavilhão, sem precisar pagar aluguel, sem precisar de nada disso e colocando mais de 10 mil todos os meses no meu bolso limpo. Como? Eu vou mostrar para vocês tudo isso dentro do... Mais adiante eu vou falar para vocês. Mas assim, vamos voltar aqui no nosso assunto principal. São os possíveis problemas que a gente pode vir a ter no processo de pintura sem ter uma cabine de pintura. Então assim, sujeiras. Que tipo de sujeira? O que a gente pode fazer para evitar que sujeiras venham a cair na nossa pintura? Mantendo o ambiente de trabalho, a região de trabalho, sempre limpa e organizada acima de tudo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Manter sempre ambiente limpo, vassoura, aspirador de pó quando possível e um pano limpo. Isso faz com que a gente sempre tire alguma sujeira do ar. E isso vai fazer com que, em qualquer situação, o nosso ambiente limpo é muito mais fácil de a gente ter uma pintura bacana, uma pintura sem contaminação, se a gente tiver um ambiente limpo. Quando eu falo em organização, eu sempre digo para os meus clientes, meus alunos, inclusive, que a gente tem que manter sempre o ambiente organizado. Imagina assim, se eu estou fazendo um processo de pintura e eu estou fazendo já a pintura do carro,
Eu tô lá praticamente no final, tô aplicando tinta e verniz. Tem necessidade de eu ter ferramentas que eu usei para chapear o carro? Tem necessidade de eu ter ferramentas que eu usei para desamassar o carro? Para começar a lixar o carro? Tem necessidade dessas ferramentas elas estarem na volta de onde eu estou trabalhando? Daqui a pouco essas mesmas ferramentas elas podem virar um ponto de captação de sujeira, porque daqui a pouquinho essa ferramenta está suja, daqui a pouquinho essa ferramenta está empoeirada, daqui a pouquinho essa ferramenta tem alguma coisinha que pode voar e grudar na minha pintura. Então tem necessidade disso? Não tem. Eu mantenho um ambiente organizado, terminei de chapear, pega as ferramentas de chapeação, guarda. Terminei de preparar, pega todas as ferramentas de preparação que eu não vou mais usar, guarda. Deixa simplesmente as ferramentas do processo que eu estou fazendo. Se estiver desmontando, só as ferramentas de desmontagem. Se estiver chapeando, só as de chapeação, só de preparação, só de pintura e depois só de polimento. Fazendo isso, a gente mantém um ambiente organizado e consegue, é muito mais fácil a gente conseguir manter esse ambiente limpo, para que possíveis sujeiras não venham a cair no nosso local de pintura, na nossa peça. Outro problema que a gente pode ter é de terra. Como assim terra, Samir? Como eu mostrei para vocês, a gente pode pintar ou na garagem fechada, ou numa garagem aberta, ou no pátio. Em qualquer uma dessas três situações, dependendo da onde a gente está fazendo, o chão pode ser que não seja de azulejo, pode ser que não seja do ambiente liso e pode ser que ele tenha terra. Dá para pintar num local assim? Dá. Por mais que daqui a pouquinho, alguém me disse que não dá, porque isso e aquilo. Gente, eu tenho diversos e diversos vídeos no Instagram onde eu mostro várias e várias situações que eu estou pintando o carro na grama, na terra, no asfalto, no azulejo, de piso, tá? Tudo isso eu mostro no meu dia a dia. E eu mostro com vídeos, eu mostro com fotos, eu mostro com stories, com reels, com várias situações. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Só que, se a gente estiver pintando num ambiente que o chão for de terra, a gente tem que cuidar muito mais, principalmente quando a gente estiver com a pistola de tinta na mão, de cuidar para onde a gente aponta o direcionamento de vento. Porque se a gente aponta para o chão e levanta aquela poeira, ela pode grudar na nossa pintura e também acabar com o nosso serviço. Então, muito cuidado quando a gente estiver pintando um carro num local que tiver terra por perto. Da mesma forma, os pelos de cachorro. Quando a gente for começar a fazer um serviço num local que tenha cachorro, gato, eu falo cachorro é pets, né? Antes de a gente começar o serviço, ou antes da gente começar a pintar propriamente dito, é sempre bom que a gente pegue o próprio ar comprimido do compressor com a pistola e dê um ar principalmente pelo chão, se não for de terra, obviamente, para que a gente consiga botar para longe possíveis pelos, até um pozinho que tenha ficado que a gente não tenha visto, porque às vezes, mesmo que seja um local de azulejo, de chão liso, daqui a pouquinho tem algum lugarzinho, uma frestinha, um cantinho que a gente não verificou. E daqui a pouquinho, com o ar, a gente consegue empurrar esses possíveis contaminantes para longe. Então, pelo de cachorro é um deles, que ele é muito fino e com o vento ele pode voar e grudar na nossa pintura. Então, antes de começar a pintar, é sempre importante que a gente dê um arzinho, principalmente na parte do chão, da onde a gente está circulando para fazer a pintura. Isso vai evitar bastante dor de cabeça para vocês. Outro possível problema que a gente pode vir a ter, pintando carros fora de uma cabine de pintura, são os insetos. Aqui é um problema que a gente pode vir a ter até mesmo se a gente estiver dentro de uma cabine de pintura. Por quê? Quem é do meio de pintura, quem é pintor, já passou por essa situação. A gente, dentro da cabine de pintura, que é um local fechado, com ar direcionado, blá blá blá, como eu já falei para vocês, a gente entra e sai por uma porta. E numa dessas que a gente está entrando ou saindo, pode entrar mosquito, mosca, abelha, pernilongo, e a gente não enxerga. Então, muitas vezes, eu já vi isso diversas vezes, de fazer um serviço lindo, ficar ali aquele aspecto bonitão dentro da cabine, virou as costas, fechou, quando a gente vai tirar o carro dentro da cabine, tem um monte de patinha de inseto na peça. Por quê? Porque esse bicho estava lá no outro lado e a gente não viu. E aí
Daqui a pouquinho ele foi zanzando, caiu em cima da nossa peça, ficou grudado, tentou sair, aí ele sai pateando por tudo, e aí, dependendo da situação, ele acabou com a nossa pintura. Então vai ter situações que a gente consegue tirar no polimento, mas tem situações que a gente não vai ter o que fazer a não ser repintar a peça. Então a gente tem que cuidar muito com insetos. Durante a aplicação, a própria névoa que cria tanto de tinta quanto de verniz repele esses produtos. Outro detalhe importante. O meu caso, vou falar agora pelo meu caso, tá? Não pelos casos dos gerais. O meu caso, eu uso um produto de secagem rápida, um verniz de secagem rápida. Tem que hidratar a garganta. Esse produto de secagem rápida, esse verniz de secagem rápida, ele é um verniz da Deltron, que é da PPG, que é o DC3000. Esse verniz ele seca em 15, 20 minutos a temperatura ali de 25 graus. Então, é um verniz que ele seca muito rápido. Então, vamos supor, terminei de aplicar o verniz. Em 5 minutos, se pousar qualquer bichinho em cima dele, não vai ter problema nenhum, porque ele já está em processo de secagem. Então, não vai incomodar na minha pintura. Mas a maioria das oficinas não usa esse verniz que eu uso. Usa um verniz de secagem de 6, 8, 12 horas. Então, tem que cuidar com possíveis contaminação, possível problema de inseto. Só que aí existe um produto, eu não deveria falar, não sou patrocinado, mas vou falar de qualquer maneira, que é um líquido, que ele vem num frasquinho, tipo um remedinho, que ele é um produto da Sher Williams, que ele é o chamado Tchau Tchau. Ele tem inclusive uma mãozinha no rótulo, que é o Tchau Tchau, que ele serve, são gotas que deve ter alguma citronela, alguma coisa dentro, que a gente coloca algumas gotinhas dentro do verniz quando a gente for aplicar, e ele exala um cheiro que espanta mosquito, mosca, possíveis insetinhos que possam vir a cair na pintura depois depois que a gente aplicou nela. Então, isso também ajuda um pouco para repelir esses insetos. Mas, na hora da aplicação, o próprio cheiro espanta. Outro problema que a gente pode ter, e esse aqui, muita gente já passou por isso, oficina grande, oficina pequena, se a gente for pintar carro fora de oficina, isso aqui, basicamente, quase sempre vai ter, que são o cheiro para as pessoas que estão por perto. Realmente, para quem não está acostumado com um processo de repintura, o cheiro pode ser um problema. Por quê? Porque é produto químico, gente. É cheiro de thinner, é cheiro de vários produtos que daqui a pouco quem não está acostumado pode ficar com a garganta ressecada, pode dar tosse, pode dar espirro, pode dar uma série de coisas. E realmente, quem não está acostumado é um cheiro, não é muito agradável. Então, assim, se a gente estiver pintando num local que tiver muita gente por perto, pode ter problema. Por isso que eu acabo não fazendo o serviço em prédio residencial. Porque sempre vai ter aquele vizinho que vai reclamar do cheiro, sempre vai ter aquele vizinho que vai achar que o carro dele que está lá no outro lado vai contaminar. Mas isso eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas assim, o cheiro, ele se dissipa em 5 minutos ao ar. Se a gente for pintar em qualquer local fora de uma cabine de pintura. Ele se dissipa ao ar em 10 minutos, explodindo assim. O cheiro se dissipa. No meu caso, aí eu vou puxar de novo para o meu caso, eu muitas vezes trabalho com tinta à base d'água, que aí o cheiro já é diferente. É mais cara? É mais cara. Mas eu prefiro porque, primeiro, para minha saúde, e segundo, que para não ter problema com vizinhos, porque como eu trabalho, já falei para vocês, eu trabalho na casa dos clientes. Então, muitas vezes é um vizinho que mora do lado ou na frente, né? Então, para evitar esse tipo de problema, eu uso uma tinta à base d'água, em alguns casos, para não ter problema de cheiro para esses clientes. Mas aí vocês vão perguntar, tá, mas e o verniz? Esse mesmo verniz que eu falei para vocês, que eu uso, que é o da Deltron, é o DC3000 da PPG, ele é um verniz que ele também, além dele ter essa secagem rápida, ele é um verniz que ele é usado em muitas fábricas. Eu lembro que a fábrica da Volks usa, eu lembro que a fábrica da Audi usa, tem outras montadoras que usam que não me vem agora, acho que a Peugeot, se não me engano, também usa.
Ele é um verniz, além dele ter essa secagem boa, ele é um verniz autossólidos, ou seja, ele tem uma camada muito boa de proteção, e ele tem um baixo nível de VOC. O que é o VOC? É o que diz se o produto ele é altamente contaminante ou altamente prejudicial à camada de ozônio, ao meio ambiente, a toda essa parte mais ambiental. Então, esse produto, além de ter essa secagem rápida, ele me dá uma garantia um pouco melhor que eu posso usar esses produtos que não vou ter problemas de cheiro, de contaminação, tanto para o meio ambiente como para as pessoas que vão estar por perto. Mas a maioria das pessoas não usa esse verniz e usa verniz comum. O que eu falo verniz comum? Da Sherwin-Williams, verniz da Anjo, verniz da Max Huber, verniz da Roberlo, verniz da várias outras marcas que não são verniz de muita alta tecnologia, eles têm um índice de VOC muito maior, ou seja, eles contaminam mais, eles, além de não secarem tão rápido, eles podem vir a contaminar o meio ambiente com muito mais agressividade. Então, esses produtos eu acabo não usando e não recomendando também. Mas aí vai de cada um, vai do seu bolso, vai da, né? Aí cada um sabe da sua cabeça. Mas o problema de cheiro, eu acabo diminuindo ele usando tinta à base d'água e também esse verniz que eu falei para vocês que ele tem um baixo VOC. Além dele ter um cheiro diferenciado, ele não contamina tanto para as outras pessoas. E ele se dissipa em 5 minutos ao ar, ou seja, o cheiro dele não vai tão longe. E aí eu falei para vocês que um dos outros problemas que a gente pode vir a ter são carros perto. Por quê? Porque se o carro estiver muito perto de onde a gente vai pintar, isso pode ser em oficina ou em qualquer outro local. A gente pode ter um problema de contaminação. O que é a contaminação? A gente aplicar um produto e esse produto grudar no carro se ele estiver muito perto. Lembra que eu falei para vocês que eu não faço serviço em prédio? Por quê? Porque sempre tem aquele vizinho, falei para vocês há pouco, que vai vir dizendo: ah, mas uma vez o carro estava não sei aonde, aí pintaram as grades do condomínio, pintaram o portão do condomínio, e o meu carro que estava perto acabou ficando todo pulverizado. Que eu conheço, que eu sei que tinta faz isso, porque eu sei que não sei o quê, porque bababá, bababá. Só que eles pensam que o fato de ser uma tinta que entrou para dentro da pistola é tudo igual, sendo ela de portão, de carro, de o que for. Eles acham que tinta é tudo igual. Só que a maioria dessas tintas que são usadas para pintar portão, pintar grade, pintar ferro, são tinta esmalte. Essa tinta esmalte, além dela não ser catalisada, ela gera uma partícula muito grossa, muito grande, que ela viaja muito ao ar e realmente gruda em qualquer superfície que ela encostar. Aí seja no carro, seja na parede, seja no que for. E realmente, aquilo lá para tirar é uma briga. Então, por isso que muita gente em prédios acaba reclamando que vai contaminar. E aí, por mais que a gente explique que o verniz que eu use não é a mesma coisa desse tipo de tinta, que ele é um verniz que ele seca rápido, que ele é um verniz que ele, se chegar no carro dele, vai chegar já seco, que não vai ficar no máximo um pó que é imperceptível. Então, tudo isso a gente tem que saber e explicar para o cliente. Mas, se o carro estiver muito próximo mesmo, digamos, do lado, mesmo com esse verniz que eu uso, vai contaminar. Então, eu evito fazer em prédios justamente para não ter esse tipo de problema, porque as vagas são muito próximas e os carros ficam muito perto. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de alguns locais e aí eu vou dar alguns exemplos de como que eu faço para não ter esse problema para pintar carros quando tem uma certa distância. Mas isso eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu acabei de falar para vocês de possíveis problemas que a gente pode enfrentar no dia a dia pintando carro fora de uma cabine de pintura. E agora eu vou falar para vocês sobre alguns possíveis locais que a gente pode pintar carros fora de uma cabine de pintura. Que são eles? Vamos lá. Uma garagem de casa, como eu já falei para vocês, a gente tem os cuidados que a gente precisa. Um pátio de casa, como eu também já falei para vocês lá no nosso primeiro tópico. Garagens comerciais. Aqui, eu acabei de falar para vocês agora, 2 minutos atrás, sobre possíveis contaminantes, possíveis problemas que a gente pode vir a ter. Um dos meus maiores parceiros comerciais que eu tenho na atualidade, aqui
na minha cidade, é um estacionamento comercial. O que é um estacionamento comercial? É aquele estacionamento que as pessoas vão trabalhar, deixam os seus carros, pagam uma mensalidade e o carro fica lá o dia inteiro. Esse estacionamento que eu tenho essa parceria, ele tem 4 andares, e eles são uma rede de 5 estacionamentos. Ou seja, tem vários durante a cidade, na cidade. Eu faço muito serviço de clientes deles, e quando eu não tenho local para fazer o meu serviço, ou porque o meu cliente mora em prédio, ou porque a casa onde ele mora não é fechado e aí choveu no dia, eu acabo levando para esse estacionamento comercial e aí eu consigo fazer esse serviço lá. Como que eu consigo fazer isso? Eu tenho que ter um cuidado com a distância dos outros carros. Lembra que eu falei para vocês agora? Mas como é que eu faço isso? O box que eu faço, ele é um pouco retirado dos outros carros que estão estacionados. Mas o que eu quero dizer com isso? Tendo uma distância mínima ali, 5, 10 metros, já não vai enfumaçar, não vai interferir na contaminação dos outros carros. Lembra que eu falei para vocês que esse verniz que eu uso, ele tem uma secagem mais rápida, e aí, se chegar alguma coisa de pó, vai chegar um pó seco, então não interfere no dia a dia desses carros que vão estar relativamente perto. Daqui a pouquinho vai vir um de vocês e vai dizer, não, mas eu já vi nos teus vídeos que sempre tem um carro por trás, não sei o que sempre aparece um carro no fundo. Gente, esse é o meu carro. Vocês vão ver, se vocês começarem a prestar atenção nos reels que eu posto, sempre vai ter um carro prata no fundo. Esse carro é o meu carro, que eu uso muitas vezes como ponto de apoio. O que é o ponto de apoio? Lembra que eu falei para vocês da organização? Estou fazendo um processo, vai ficar somente fora as ferramentas desse processo que eu estou fazendo. O resto tudo vai ser guardado. E aí eu guardo no meu carro. Então eu deixo meu carro relativamente perto para que eu tenha uma autonomia de pegar a ferramenta, trocar a ferramenta, e eu deixo normalmente o meu compressor dentro do carro. E aí eu consigo diminuir a quantidade de barulho que ele acaba gerando no meu dia a dia. Então, o carro está sempre por perto. Então, vocês vão ver sempre no fundo o mesmo carro, que é o meu carro. E para comprovar como não contamina, por conta desse verniz que eu uso que ele seca rápido, eu deixo o meu carro sempre perto. Vocês acham que eu seria louco deixar o meu carro perto todos os dias para ele ficar contaminando? Não sou burro, né? Então, acho que faz um pouco de sentido isso que eu estou falando para vocês. Eu deixo meu carro relativamente perto para usar ele como ponto de apoio e aí ele acaba não contaminando porque esse verniz seca muito rápido. Mas a gente consegue usar garagem de casa, pátio de casa e garagem comercial, obviamente, mantendo uma certa distância dos outros carros. Outro local que a gente pode pintar carros, que a gente pode usar como captação de clientes para a gente que quer trabalhar pintando carros fora de uma cabine de pintura, fora de uma oficina, a gente pode usar oficinas mecânicas. E aqui a gente tem que ter alguns cuidados também. Como eu já falei para vocês, o cuidado com a distância com os outros carros e também a gente tem que ter um cuidado muito grande com uma rede de ar possivelmente contaminada. O que isso significa? Diversas vezes eu já fui fazer serviços em oficina mecânica e chegar em oficina mecânica e o pessoal da oficina querer me oferecer a rede de ar deles, porque eles têm um compressor industrial, porque eles têm um compressor muito mais potente do que o meu, e eu acabo declinando de usar a rede de ar deles, porque a rede de ar para uma oficina mecânica ela é diferente do tratamento de uma rede de ar que a gente usa para pintura. Por quê? A rede de ar para pintura não pode ter água, não pode ter óleo, não pode ter nada disso, que senão interfere na qualidade da pintura. E uma rede de ar que vai ser usada simplesmente para mecânica, que eles vão usar simplesmente para ferramenta pneumática, se tiver óleo, se tiver água, se tiver qualquer coisa do gênero, não interfere em nada. Então, acaba que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer um serviço numa oficina mecânica, de não usar a rede de ar deles, porque pode contaminar a nossa peça e aí interferir em todo o trabalho. Então, numa oficina mecânica a gente tem que cuidar a distância entre os carros e também a rede de ar, de não usar a rede de ar deles. A gente pode usar também, a gente pode pintar carros também e usar a nosso favor para captar serviço para o nosso negócio, lavagem de carros. E aqui vai, dependendo da região onde você mora, lavagem, lavação, eu não sei qual é o outro nome na sua região aí que
que tem o local onde os clientes trazem os seus carros para serem lavados. Então tem alguns lugares, eu sei que Santa Catarina é lavação. O resto do Brasil eu não sei como é que é a nomenclatura. Mas a gente pode também pintar carros, fazer alguns retoques, alguns reparos nesses locais. Também cuidando a distância com outros carros, né, para não pintar muito em cima, e também tendo um cuidado com produtos gordurosos. O que são produtos gordurosos? O pessoal que trabalha com lavagem de carro sabe que muitas vezes eles usam aqueles preteadores, um gimo, um silicone, alguma coisinha assim, para dar destaque em algumas peças plásticas, principalmente pretas, ou até mesmo em pneu, que fica aquele brilho e tal, mas são produtos mais gordurosos muitas vezes. E gordura, assim como água e óleo não se misturam, tinta automotiva e óleo também não. Então a gente tem que cuidar muito, porque dá para pintar numa lavagem, mas se entrar em contato com qualquer produto de gorduroso, pode dar problema no resultado final do nosso serviço na peça que a gente está pintando. Outro local que dá para pintar carro, é na calçada. Aqui vem um grande dilema. Dá para pintar carro na calçada? Dá para pintar carro na calçada. A questão é, particularmente, Samir, eu não faço por 3 motivos. Primeiro deles, eu não faço por questão de segurança. O que seria isso? Falei para vocês que muitas vezes eu uso o meu carro como carro de apoio. Então o meu carro está sempre por perto. Sendo assim, meu carro está sempre aberto. E o carro do cliente, vamos pegar um exemplo. Eu estou pintando um carro que eu estou pintando o para-choque traseiro do carro. Para eu ter acesso à parte superior do para-choque traseiro, a tampa do carro tem que estar aberta. Ou seja, o carro tem que estar aberto. Então daqui a pouquinho eu estou abaixado, lixando o carro, a parte inferior do para-choque, e aí daqui a pouquinho vem um cara, olha, carro aberto e tal. O cara chegar e me calçar e levar o carro do cliente, levar o meu carro, levar as minhas ferramentas, porque muitas vezes a malandragem está só esperando uma oportunidade como essa. Então, pintar carro na calçada eu não faço por questão de segurança. Outro problema, imagina tá pintando um carro, tá ali bonitão, aplicando tinta, aplicando verniz, tá ficando aquele brilho bacana, passa um carro do lado, levanta um pó, sujou toda a peça. Vai fazer o quê? Vai jogar um tijolo no carro do cara? Vai ficar xingando o cara o resto da vida? Não vai adiantar de nada. Então, dá para pintar carro na calçada? Dá. Eu não faço por esse motivo. E outro motivo que eu não faço é as pessoas que passam, os curiosos que passam perguntando. Por quê? A maioria das pessoas sempre que já participou, que já teve algum envolvimento com a oficina, sabe como é. Tu chega, larga o carro na recepção da oficina, deixa lá com o orçamentista, gerente, proprietário, o que for. Normalmente essa recepção é fechada, depois o carro entra, é feito todo o processo e tu recebe o carro de novo na recepção, teu carro bonitinho, limpinho e tal. A maioria dos clientes nunca entrou numa oficina, não sabe o que acontece da porta para dentro. E aí, eles vendo a gente trabalhando na calçada, com ferramenta, com isso e aquilo e tal, as pessoas passam e ficam olhando, porque elas não estão acostumadas com aquilo. E aí sempre vai vir aquele metido que vai vir, porque uma vez eu vi não sei aonde, porque eu vi no YouTube, porque eu vi na TV, porque meu vizinho me contou, porque o meu tio trabalha com não sei o quê, e vai vir puxar assunto. A gente vai fazer o quê? Vai correr os caras? Daqui a pouco esse cara pode virar teu cliente, então a gente também não pode ser muito truculento com ele. Só que também se a gente ficar parando para dar atenção para todo mundo que passar, é no mínimo 2, 3, 5 minutos que fica de assunto. E aí a gente tem que trabalhar. Lembra que eu começo de manhã e entrego o carro no final do dia? Então eu preciso produzir. Então por esse motivo que eu também não faço serviço na calçada. Dá para pintar carro na calçada? Dá para pintar carro na calçada. Eu não faço por esses motivos. Não significa que não dê para fazer. Dá para fazer. Certo? Então assim, depois que eu falei tudo isso para vocês devem estar se perguntando, tá, beleza. Já vi algumas situações que são
passíveis da gente pintar carros e que com alguns cuidados a gente consegue fazer esse processo. Mas o que a gente precisa? Que estrutura que a gente precisaria ter para conseguir fazer um serviço de qualidade fora de uma cabine de pintura? E a resposta é essa aqui, ó. O que é preciso de estrutura? Então vamos lá. A gente vai precisar simplesmente de uma tomada, 110 ou 220, e aqui vai muito da região onde você reside. Tem locais que é 110, tem locais que é 220 e está tudo certo. Vai ter gente que vai vir e vai dizer, não, impossível, porque para ligar uma ferramenta como um compressor, como uma repuxadeira elétrica, isso e aquilo, tem muita gente que acha que precisa de uma rede trifásica, de uma rede industrial, porque são ferramentas de alto poder, de alto consumo de energia. Não são. Elas são ferramentas que consomem um pouco mais de energia? Sim, mas elas são ferramentas que podem ser usadas na rede doméstica sem nenhum problema. Vai ter os que vão dizer também, porque compressor, repuxadeira tem que ser 220, porque senão não presta, porque senão é fraco. Mentira! Já tive compressor 110, já tive compressor 220 e não interfere em absolutamente nada. Porque a potência do produto não tem nada, não tem relação com a voltagem que ela vai ser ligada. Obviamente, desde que seja a mesma, que seja compatível com a rede que a gente vai ligar. Fora isso, não interfere em nada. Mas sempre tem aqueles que acham, não, tem que ser 220, que senão 220 é mais forte. Bobagem. Então, tendo uma tomada relativamente perto, a gente vai precisar de uma extensão, porque às vezes essa tomada não vai estar exatamente ao lado de onde a gente vai estar. Daqui a pouquinho a gente vai precisar de uma extensão de uma metragem boa, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai estar num local mais retirado. Então a gente vai precisar ter uma extensão e a gente vai precisar também ter um transformador. E aqui também entra outra lenda, meio que lenda urbana, né? Que os entendidos sempre vão dizer que essas ferramentas que são um pouco mais fortes, elas não funcionam com transformador. E aqui venho eu mais uma vez dizer que isso é uma grande balela. Porque, como eu falei para vocês, eu já usei compressor 110, já usei compressor 220, e em todas as situações eu acabo usando transformador. Por quê? Não sei como é que é na região de vocês. Aqui em Porto Alegre, que é onde eu tô, Porto Alegre a voltagem é 110. Só em Porto Alegre. Toda a região metropolitana é 220. Então, como eu atendo em todas essas cidades da volta, eu acabo tendo algumas ferramentas 110, algumas ferramentas 220 e em várias situações eu preciso usar um transformador. E aí eu acabei comprando um transformador, obviamente com a potência necessária para usar esse tipo de ferramenta. Eu comprei um transformador que me auxilia quando eu chego num local que não é a mesma voltagem na qual eu tenho minhas ferramentas. Então, assim, o meu transformador hoje em dia, ele é um transformador de 5.000 kVA, que é a unidade de potência dele. E nesse transformador, acho que eu paguei 300 e poucos reais, uma coisa assim. Não é nada de absurdo, não é nada de outro mundo. Mas, obviamente, não é qualquer transformador que vai funcionar. Ele precisa de uma certa potência, porque essas ferramentas, elas também são de uma potência diferenciada. Como eu falei para vocês, são ferramentas que elas não precisam de uma rede industrial nem trifásica para ser usada. Elas podem ser usadas numa rede doméstica, mas elas, obviamente, elas também têm a sua carga de energia, um consumo alto. Então, assim, eu sempre comparo um transformador, um compressor, como se a gente estivesse usando um liquidificador, como se a gente estivesse usando um secador de cabelo, como se a gente estivesse usando uma secadora de roupa. Ele dá para usar numa rede doméstica tranquilamente, mas ele tem um certo consumo. A repuxadeira elétrica, da mesma forma, ela se equipara a um chuveiro elétrico, a um ferro de passar roupa, se a gente usar na máxima potência. Se a gente não usar na máxima potência, ele também fica um intermediário de consumo de energia. Ou seja, dá para usar tranquilamente numa rede doméstica com transformador ou sem transformador, vai depender da sua voltagem, tanto da ferramenta quanto da região que você vai estar trabalhando. Então, tendo uma tomada, extensão e um transformador, já nos basta para fazer esse tipo de serviço. Outra coisa que a gente vai precisar
de ter como estrutura é ter uma torneira perto. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai precisar sempre estar tendo um pano limpo, um pano úmido limpo, para a gente tirar uma poeira que vai ficar na peça, nas peças vizinhas e no carro todo. Então a gente vai ter que estar sempre lavando esse pano, tendo um balde, uma coisinha assim, para a gente conseguir manter esse ambiente sempre limpo. Então a gente vai precisar sempre ter uma torneira relativamente perto também. E a gente vai precisar também de uma iluminação. Iluminação, quando eu digo, não é simplesmente ter uma luz perto. Aqui vale um pouco de... vale um adendo. Já passei por muitas e muitas oficinas, principalmente na minha época de técnico, que entrava nas oficinas e parecia que estava entrando numa caverna, porque era uma iluminação que parecia de vela, de tão baixa a iluminação que era. Então, muitas vezes, o profissional, o preparador que estava fazendo o serviço, ele achava que o serviço estava bom, tinha feito um lixamento, aquela coisa toda, e quando o carro era pintado, ia para a rua. O pessoal polia, montava, estava lavando o carro, quando o carro ia para o pátio, muitas vezes esse carro no pátio pegava sol, e aí é outra iluminação. Aí começava a aparecer risco de lixa, qualquer problema de buraquinho, de coisa que o pessoal não conseguia visualizar dentro da estrutura da oficina. Principalmente risco de lixa. Por quê? Porque faltava iluminação. Então a gente tem que ter iluminação suficiente para conseguir visualizar minimamente o que a gente está fazendo. Ver se não ficou risco, ver se não ficou defeito. Então a gente vai precisar de uma iluminação relativamente boa. Uma luz, o ideal sempre é luz natural. Mas se a gente não tiver luz natural, a gente consegue reproduzir usando algumas lâmpadas um pouco mais potentes. As mesmas lâmpadas que a gente consegue usar uma entrada dessas lâmpadas de casa, essas bocal de casa, só que eu tenho dois pontos de luz que eu consigo colocar na peça onde eu vou trabalhar, que são lâmpadas de jardim, que são lâmpadas com um bojo um pouquinho maior. Diz que lâmpadas de LED, que não consomem quase nada de energia, mas que têm uma iluminação muito boa, porque elas são para locais um pouco mais amplos. Então, é para galpão, é para jardim, para pátio, para coisa assim. Então, elas têm uma iluminação muito boa e elas não custam também muito mais caro. Então, tendo uma boa iluminação, a gente consegue fazer um serviço de alta qualidade e consegue ter uma garantia de qualidade muito melhor, porque a gente vai conseguir enxergar melhor o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Certo? Então, depois de falar tudo isso, nós passamos por todos os nossos pontos na hora da gente pintar carros fora de uma cabine de pintura, que aí nós vimos no começo o que é o nosso conceito de cabine de pintura, né? A gente começou falando sobre o que é o conceito de uma cabine de pintura. Depois a gente falou, deixa eu botar na tela para vocês. A gente falou do que é locais que a gente precisa, locais que a gente consegue reproduzir um local para fazer a pintura fora de uma oficina, fora de uma cabine de pintura, que aí são garagem fechada, garagem aberta ou um pátio aberto. Depois eu mostrei para vocês algumas ferramentas que a gente consegue, que a gente precisa, ferramentas básicas para fazer esse tipo de serviço. Depois eu falei para vocês de possíveis problemas que a gente pode vir a encarar trabalhando fora de uma cabine de pintura e tudo que a gente precisa fazer para evitá-los. Depois eu mostrei para vocês alguns locais que a gente pode agregar esse serviço e fazer com que esse serviço façam a captação de serviço para a gente. E também a estrutura que a gente precisa para fazer esse tipo de serviço fora de uma cabine de pintura. Certo? Então, assim, esse é o nosso conteúdo da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, nossa live número 2, e que, como eu já falei para vocês lá no começo, eu falhei semana passada porque eu não tive condições técnicas de fazer, porque eu gravei 2 vezes e não consegui colocar no ar. Então, agora ela está no ar, graças, e aí a gente vai conseguir entregar esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo, e não esqueçam, curta nosso canal, curta nosso vídeo, compartilha, deixe seu comentário, você é muito bem-vindo.